Olá, boa noite. Meu nome é Georgine, mas todo mundo me chama de Jo. Eu sou da CEF, Casa de Estudos Espíritas Fraternidade, aqui em Itaipuaçu. E hoje nós vamos dividir com vocês o estudo que fizemos. Vamos começar compartilhando a tela. Só um minutinho. Isso. E aí a gente trouxe essa imagem aqui de Itaipuaçu para todos vocês poderem se deliciar com a nossa pedra do elefante. Para a gente começar a pensar nas maravilhas que Papai do Céu trouxe para a gente. E aqui a gente tem essa maravilha, sabe? É tão lindo esse marzão, tudo tão bonito. Tem algumas questões, mas tem muitas coisas bonitas, né? Então, para a gente começar, enquanto o pessoal vai chegando, vamos cantar uma música para a gente ir fazendo essa ligação com os nossos amigos espirituais. E essa música chama-se Sintonia, e é de um amigo muito querido de Niterói, Celso Rufino. E ela diz assim: hora de oração, harmonização com as forças do bem que nos trazem a paz do mais longe do além. Hora de oração, harmonização com as forças do bem que nos trazem a paz do mais longe do além. Então, agora, a gente vai ler uma página desse livro aqui, ó, Convivendo com Você, de César Braga Said. Vamos ver o que ele traz de reflexão para a gente. E aí tem um provérbio chinês que abre essa página que diz o seguinte: você não pode impedir que os pássaros da tristeza voem sobre a sua cabeça, mas pode sim impedir que façam um ninho em seu cabelo. Afetação é o nome da página. Aprenda a lidar melhor com as críticas que lhe são dirigidas. Se alguns são especialistas em verificar os defeitos e as imperfeições alheias, outros desejam o seu aperfeiçoamento e apontam as falhas para que você evite maiores desastres em seu caminho. A crítica sincera e bem-intencionada faz ver o que o elogio nem sempre revela. A limitação apontada nos desperta para a realidade que precisa ser encarada e modificada. Se não analisar equilibradamente nenhuma crítica recebida, aborrecendo-se e deprimindo-se, dará prova de presunção, perdendo a oportunidade de mudar e de crescer. A terra só produz quando revolvida e trabalhada. O bloco de pedra necessita ser esculpido a marteladas para deixar de ser o que é. Os grãos de trigo, quando triturados, transformam-se em farinha antes de virarem pão. A poda fortalece as árvores. A lapidação revela o brilhante escondido.
Você pode e deve antecipar-se às críticas, percebendo-se, conhecendo-se, melhorando-se em suas relações. Ao mesmo tempo, avalie como dirige aos outros as críticas que considera necessárias. Você pode dizer a verdade, mas considere se o momento é apropriado. Observe se ao falar consegue destacar também as qualidades das pessoas. Ao enumerar as falhas de alguém, você o faz sem esquecer as suas? Você tem cuidado apenas com o que diz ou também leva em conta a maneira de dizer? Não viva melindrado com certos comentários. Recicle todo esse material e siga o curso que a vida lhe aponta. É a sua própria consciência que você presta contas. Ame-se, mas tenha cuidado com o excesso de amor próprio, com o valor excessivo que atribui à sua personalidade. Discorde dos rótulos e chapéus que tentam lhe colocar, mas recorde-se que algum chapéu deve ter o tamanho adequado à sua cabeça. Tentando viver sem melindres e afetações, você certamente será mais feliz. Então, vamos aproveitar esse momento, acalmar os nossos corações, tentar acalmar as nossas mentes, imaginar Jesus e dizer assim: Mestre querido, irmão de todas as horas, ó Jesus, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, mesmo que virtualmente, mas estamos lembrando seus ensinamentos, lembrando a sua vinda entre nós, através do Espiritismo, através desses Espíritos benditos que interpretaram o seu Evangelho minuciosamente para que possamos fazer o esforço de sermos melhores. Por isso te agradecemos. Agradecemos a oportunidade da encarnação, a oportunidade de estarmos aqui. E pedimos, Senhor, por todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados nesse planeta Terra. Aqueles que sofrem dores físicas, aqueles que sofrem dores morais, aqueles que sofrem o flagelo da guerra, o flagelo das inundações. Pedimos pelos nossos familiares, os nossos amigos, aqueles que, porventura, se dizem nossos inimigos. Enfim, Senhor, pedimos que o seu amor alcance os corações de todos eles. Muito obrigada por tudo. E que os amigos espirituais nos ajudem, nos amparem e nos orientem nesse momento. Muito obrigada por tudo. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, nós escolhemos um tema que a gente achou que estava precisando estudar. E aí eu vou contar para vocês por quê. O meu menino mais novo, ele é muito questionador. E um dia ele chegou para mim e disse: mãe, eu não concordo com essa frase. Fora da caridade não há salvação. E eu estava, outro dia, conversando com um amigo, também de outra religião, e a gente chegou à conclusão de que, então, a gente precisa viver num mundo de miséria, num mundo de dor, para a vida toda, já que a gente precisa da caridade para ser salvo? Como que é isso? Será que o Espiritismo tem uma maneira melhor de explicar isso para a gente? Como que é? E aí, eu fui estudar para poder conversar com ele de uma maneira mais tranquila. Mas como foi bom ele ter me incomodado, porque a gente vai repetindo as coisas sem estudar, ou a gente estuda rapidamente, dá uma olhada,
E quando ele me pergunta isso, como assim? E aí eu pensei em algumas respostas, conversei com ele, falei, mas será que é isso mesmo? E a gente foi estudar, e aí eu resolvi dividir com vocês. E o que é, né, a caridade? Cada um de vocês que está ouvindo a gente nesse momento, será que a caridade é isso aí que está nessa imagem? É a doação de moedas? É a doação de coisas materiais? Ou é só isso? O que é a caridade? No dicionário, está escrito lá que é a disposição para ajudar o próximo. É uma tendência natural para auxiliar alguém que está em situação desfavorável, é benevolência, é piedade. Caridade é sinônimo de filantropia, de humanitarismo, de compaixão, de benevolência, de piedade, de esmola, de favor, de benefício. Então, de acordo com o dicionário, caridade é isso. Mas, para o Espiritismo, para a gente, caridade é só isso? Não é que isso seja pouco, mas caridade está ligado diretamente a questões materiais, a doação de bens materiais. E salvação? A gente viu que é caridade, né, lá no dicionário. E salvação? Salvação tem 3 interpretações. Uma é a ação ou efeito de salvar-se, de libertar-se. Eu vou me salvar. 2, pessoa ou coisa que salva. Salva do perigo, de uma situação difícil. Eu vou salvar o cachorrinho que está se afogando, eu vou salvar a pessoa que tá soterrada, o bombeiro salvou alguém da inundação. Tem esse sentido também a salvação. E tem a libertação do pecado, que leva o fiel a obter a felicidade eterna. Ué, mas onde será que está a interpretação de salvação para nós espíritas? Inferno? Felicidade eterna? Pecado? Salvar o outro? Alguém vai me salvar? Ou será que a gente é ação e efeito de salvar-se, de libertar-se? E aí a gente continuou o estudo. E a gente chegou na situação da Terra que a gente está hoje. A Terra, o planeta Terra, esse mundo que a gente está. Nos chamados de mundos de expiação e provas, que é a atual condição da Terra, o mal predomina e é essa a razão porque nesse planeta o homem vive a braços com tantas misérias. Então é importante essa condição de ajudar o outro, porque nós temos uma população imensa de pessoas na situação de miséria, pessoas realmente com fome, com falta do básico material. A gente não pode ignorar essas dores físicas mesmo, né? Que junto carregam dores da alma, porque quando você não tem o que comer, ou o que dá de comer para o seu filho, para um familiar, ou para alguém que você ama, a gente fica pensando como que deve doer na alma. Então, a gente precisa, nessa condição que a Terra está, a gente se movimentar no sentido de ajudar materialmente aquele mais necessitado. E a gente vê isso muito presente nas nossas casas espíritas. A campanha do quilo para formar as bolsas, o bazar, né? A compra de medicamentos. A gente vê isso muito presente. Por quê? Porque a gente vive nesse mundo de provas e expiações, que tem tantas misérias.
E nós somos espíritos da terceira ordem. Em geral, são espíritos com predominância da matéria e propensão ao mal, ainda presos à ignorância, ao orgulho, ao egoísmo. Falta a esses espíritos a compreensão em Deus. Nem todos eles são verdadeiramente maus, porém são levados pela malícia, pela leviandade, a irreflexão. Uma das faltas, né, maior nessa ordem é não praticar o bem, pois são indiferentes ao próximo. Eles também sofrem muito por estarem ainda ligados ao mundo corpóreo. Então, não é só ser mal. Muitos espíritos, muitos de nós encarnados aqui na Terra, não faz o mal, mas também não faz o bem. E quando a gente não faz o bem, a gente deixa de fazer o bem e a gente está fazendo o mal. Essa semana mesmo eu estava vendo, né, vasculhando lá na internet, mexendo nas redes sociais, e apareceu lá o dizer que até quando a gente se cala diante de uma situação em que você tem a chance de falar para mudar, e você escolhe a tal neutralidade, ela não existe. Porque o silêncio já é um posicionamento. Se eu não me movimento no sentido de fazer o bem, falando alguma coisa, me posicionando, eu estou fazendo mal. Então, qualquer atitude que a gente se movimenta ou não, no sentido de fazer o bem, a gente já está nessa situação de indiferença com o próximo. E essa é uma característica dos espíritos de terceira ordem, onde nós estamos incluídos. Então, a gente precisa pensar aonde é que a gente não está fazendo bem. Ao outro, a nós mesmos. É a reflexão mesmo, viu? Isso eu fui estudando a partir dessa pergunta que meu menino me fez e fui cercando dentro do Espiritismo. Então, a doutrina diz isso para a gente. E aí eu trouxe para a gente pensar essas situações que a gente vem vivendo nesse mês que passou e atualmente. E a gente viu lá em Petrópolis, pede a solidariedade após tempestade que deixou dezenas de mortos. Todo mundo se sentiu muito comovido com a situação de Petrópolis. E aí, eu estava vendo uma palestra do André Trigueiro, ele estava dizendo que a gente precisa pensar se a gente tem alguma responsabilidade sobre isso, se a gente pode fazer alguma coisa, porque essas construções feitas em encostas, que vão sendo feitas e ninguém impede, e ninguém oferece a essa população moradias dignas. E quando vem a tragédia, a gente tem que se movimentar. E aí, por quê? Porque incomoda de uma tal maneira. A gente vê a dor dos nossos irmãos, perdendo tudo de material, perdendo todos os familiares. Teve pessoas que perderam a família toda. Todo mundo fez o retorno à pátria espiritual. Então, a gente vê de longe, a gente doa, a gente participa, mas ter a dimensão dessa dor, só quem está vivendo. Mas é nesse momento que a gente vê, ali tem civis comuns, pessoas ajudando para ver se consegue encontrar alguma pessoa. Então eu trouxe para a gente pensar, e a caridade, onde está nesse momento? Ou antes desse momento, ou antes disso tudo acontecer, o que é que a gente pode fazer? A gente viu também as inundações em Minas Gerais,
E aí a gente vê que, nesse momento, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais vai deslocar suas equipes para a Bahia. Ali, na verdade, é a Bahia, mas a gente viu também inundação em Minas Gerais, a gente viu essa questão de Petrópolis, os municípios, o Estado, um ajudando ao outro. Nesse momento, vem de dentro, vem do espírito, essa vontade, essa solidariedade de fazer o bem, de ser solidário, de compartilhar, de dividir, de ser caridoso. E aí eu trouxe também para vocês a imagem lá da minha terrinha, onde eu nasci, e também teve a inundação no interior do estado, que foi um momento muito difícil nesse mês que passou. E que, da mesma forma, as pessoas, as cidades próximas, a gente daqui fez campanha para a gente conseguir ajudar a população. Então, nesse momento de tragédia, de todos esses acontecimentos, geralmente a humanidade, geralmente as pessoas se unem. E aí, eu pesquisei aqui no Livro dos Espíritos, no capítulo, vou dizer para vocês já, capítulo 6 da Lei de Destruição. Eu vou ler para vocês. Uma pergunta só, a 741. É permitido ao homem afastar os flagelos que o torturam? Então, o homem tem condição de evitar esses flagelos, essas situações que a gente vem vivendo? E aí, os espíritos respondem o seguinte: em parte, sim. À medida, muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquire conhecimentos e experiência, ele os pode afastar, isto é, prevenir, se souber pesquisar suas causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, há os de caráter geral, que estão nos desígnios da providência e dos quais cada indivíduo recebe, em maior ou menor grau, o contragolpe. Então, a gente vê a todo momento a gente falando da questão do desmatamento, da camada de ozônio, e ao mesmo tempo a gente vê algumas pessoas dizendo que isso é bobagem. Não existe desmatamento, não existe degelo, não existe desequilíbrio. Qual é o nosso papel? Qual é a nossa responsabilidade diante dessa situação? O que é que a gente pode fazer no sentido de movimentar forças para que essas coisas não aconteçam? Ah, João, mas você está sonhando, isso é muito, muito grande, será? E aí a gente vai ver, conforme isso tudo for acontecendo, o que é que a gente pode fazer? A caridade não é só doar bens materiais. Fazer o bem é a caridade. E o que é fazer o bem? Quando a gente vê todas essas situações acontecendo em todo o mundo, eu trouxe alguns exemplos: Bahia, Minas, Petrópolis, Miracema, e agora a gente vai citar o mais recente, mas é para a gente pensar, onde é que está essa caridade? Por que é que essa palavra incomodou tanto um jovem, que na verdade estava conversando com um outro jovem? Então, vamos pensar, vamos nos incomodar. Incomodou, vamos parar para pensar e ver o que é que a gente pode fazer. E aí eu trouxe essa última situação que a gente está vendo aí no mundo, que é essa guerra na Ucrânia. Mas o que isso tem a ver, João? E aí, nesse mesmo capítulo, se vocês até pesquisarem ver, tem um subitem que é só sobre as guerras, no Livro dos Espíritos, capítulo 6, da Lei de Destruição. E eu vou ler só uma pergunta, 745, que é a última dessa questão da guerra. O que se deve pensar daquele que promove a guerra em benefício próprio? Esse é o verdadeiro culpado. Precisará de muitas existências para expiar todos os assassínios dos quais foi a causa, pois responderá por cada homem
cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Mais uma coisa para a gente pensar. E a gente vai continuar defendendo o armamento da população? E a gente vai continuar achando que está tudo bem? E a gente vai achar... E aí, no estudo do André Trigueiro, estava dizendo isso. Porque que muitas das vezes os espíritas dizem, não, mas é preciso que aconteça isso para que o mundo progrida. E aí a gente começa a normalizar a situação de sofrimento dos nossos irmãos encarnados. Ou a gente acredita numa doutrina que vem falado de Jesus, é o nosso cristianismo redivivo, que fala do amor, caridade, fazer o bem, ser um homem de bem, é defender o amor acima de qualquer coisa. Fazer o bem por fazer o bem. Então, essa situação que a gente está vivendo, precisamos pensar o que está acontecendo e não normalizar achando que tinha que acontecer, é assim mesmo, aconteceu em outras épocas, quando algum ser humano estiver passando por momentos de dor, a gente precisa fazer o movimento. Porque se a dor do outro não me incomoda, o problema está comigo e não com ele. Então, fora da caridade não há salvação. Que caridade? Que salvação? Vamos ver. No Livro dos Espíritos, no capítulo 11, a pergunta 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Como será que Jesus entendia? Isso foi uma pergunta que Kardec fez para os espíritos, e vamos ver o que é que os espíritos responderam. Eles responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Que todo mundo, que muitos oradores espíritas dizem que é o BIP, benevolência, indulgência e perdão. Afinal de contas, o que é benevolência? Benevolência é bondade de ânimo para com algo ou alguém. Bondade de ânimo para com algo ou alguém. E vontade, alegria em fazer o bem. E o que é indulgência? É disposição para perdoar culpas ou erros. Disposição. Que é difícil, né? A gente está disposto a perdoar os erros que cometeram conosco, os erros que a gente cometeu, como é que é difícil a gente se perdoar. Então, benevolência, indulgência e perdão. Ação de se livrar de uma culpa, de uma ofensa, de uma dívida. Perdoar alguém que nos ofendeu. Então, caridade é tudo isso, é fazer o bem, é ter disposição para perdoar as culpas, é se livrar de culpas que a gente carrega, porque a gente está numa condição ainda de cometer muitos erros, muitos equívocos, e tudo bem, porque a gente reflete, a gente refaz o caminho. Não temos que ficar insistindo, mas se a gente faz o esforço de reconhecer aonde a gente errou, a gente está no caminho. Isso tudo é caridade para com o outro, é caridade conosco, porque a gente precisa se perdoar para que a gente consiga seguir. E aí a gente trouxe mais uma vez a parábola do bom samaritano. E eu vou ler para vocês. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus perguntou: o que está escrito na lei?
como você a lê? E ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. E Jesus disse: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram a roupa, espancaram e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, não quis passar perto. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou do outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-se sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. E aí? Pergunta Jesus. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito. Jesus disse: vá e faça o mesmo. E aí fica a reflexão para a gente de que não foi o sacerdote importante, o levita, que também era muito importante na época. Jesus estava contando uma história e ele trouxe 3 pessoas diferentes, 2 que tinham uma visão positiva diante da sociedade e o samaritano que na época não tinha nenhuma importância. Mas quem foi que ajudou aquele que estava caído? Justamente o samaritano. Por quê? Porque não é a posição religiosa, porque não é a posição social, mas é porque é homem de bem. E aí a gente tem um capítulo no Evangelho que fala só sobre o homem de bem. O que é ser um homem de bem? O que é ser caridoso? Quem desses 3, Jesus pergunta, fez o que deveria ser feito? O samaritano. Então é só para a gente, eu sei que é uma parábola que a gente escuta sempre, mas que a gente precisa ouvir para que a gente faça esse movimento. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Então, caridade e humildade, bem em oposição ao orgulho e ao egoísmo. E a gente, às vezes só porque tem um pouquinho mais de conhecimento do espiritismo ou de qualquer coisa, em qualquer área, a gente enche de orgulho, de vaidade e esquece a humildade e a caridade por aqueles que necessitam de nós em qualquer situação. E aí a gente vê, eu trouxe para vocês poderem relembrar, Jesus curando o cego, Jesus lavando os pés dos apóstolos. Jesus sempre esteve ao lado daqueles marginalizados. E a gente vive um momento em que se exalta o preconceito, em todos os seus sentidos, em que as pessoas humilham o outro, renegam. E Jesus fez justamente o movimento contrário. Ele deu exemplo, ele viveu aquilo que ele falava. E o mandamento maior? Amarás a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Ontem até estava conversando com um amigo, que ele gosta muito também de estudar o Espiritismo, e aí a gente estava sentado no lugar onde tinha muitos livros espíritas, e a gente estava chegando à seguinte conclusão:
A gente estuda, a gente lê, a gente ouve falar de Jesus, a gente ouve falar do Chico, a gente ouve falar de Madre Teresa, todas essas pessoas. E tudo está resumido só nesse mandamento, que não é só, que é tudo. Amarás a Deus de toda a tua alma e o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E o que é amar ao próximo? Como podemos amar o nosso próximo? Como será que isso acontece? E aí, trouxe alguns exemplos também dentro do estudo. A gente pode alimentar. A gente tem visto tantas campanhas lindas nesse sentido. Trabalhos maravilhosos, matando a fome do corpo físico. Como dizia o Betinho, quem tem fome tem pressa. Trabalhos lindíssimos nesse sentido. A gente pode ajudar alguém, a gente vê isso com uma alegria muito grande na escola, que eu sou professora, e a gente trabalha agora com a questão da inclusão, as crianças com deficiência na escola, e a gente vê que coisa linda que os colegas, que exemplo aquelas crianças dão para a gente de acolhimento das crianças com algum tipo de deficiência. A gente pode doar o alimento, a gente vê as bolsas, né? Então, a gente pode acolher, a gente pode abraçar, a gente pode ouvir, conversar. Tem mais. Olha, vamos conversar, vamos ouvir o outro, não atropelar a conversa do companheiro. Às vezes uma escuta pequena faz toda a diferença na vida de alguém. Às vezes não precisa falar nada, mas deixa o outro falar, que a pessoa já sai dali melhor. Isso é caridade também, é amor ao próximo. Vamos reciclar? A gente estava falando do desequilíbrio ecológico, lá atrás eu falei que mais para frente a gente ia falar sobre isso. E quando eu comecei a fazer a reciclagem em casa, na verdade não fui eu que comecei, não fui eu, foi minha mãe, depois meu filho abraçou a causa, e eu fui junto. Eu percebi como que a gente produz lixo. Ah, mas aí, Maricá, não tem coleta, mas tem alguns postos. Aqui perto da minha casa tem, aqui no São Bento, tem um, parece que lá na Rua 1 também, e se você procurar perto da sua casa, provavelmente você vai encontrar. E tem os catadores que passam nas portas da casa da gente. Se a gente coloca o lixo numa sacola transparente, ele vai passar ali e vai levar, e vai conseguir ganhar um dinheirinho para poder sustentar a sua família. Então, a gente pode ajudar, para que não haja aqueles flagelos, as enchentes, o desmatamento. A gente pode ajudar, fazendo a nossa parte, reciclando. Olha que imagem linda, olho no olho, duas crianças. E essa semana, na escola, uma coleguinha chegou para mim, uma aluna, falou assim, professora, tem um colega ali chorando. Eu falei, sério? Ela é. Ele não quer me dizer o que é. Ele disse que é um problema pessoal. E aquela criança me emocionou, porque ela viu a dor do colega. E a gente chamou, conversou com a criança que estava chorando e tudo foi resolvido. Mas a atenção, o prestar atenção. Será que hoje meu colega chegou no meu trabalho, ele estava bem? Será que a gente percebe quando alguém está com um olhar diferente, está mais quieto, ou está muito agitado? Olha, hoje você não está no seu normal, está tudo bem? Quer falar sobre isso? Vem cá, vamos dar um abraço, um copo d'água. Parece que é pouco, mas não é. Quando a gente está vivendo uma dor muito grande, um olhar diferenciado para nós
faz toda a diferença. Isso é caridade. Isso é amor ao próximo. E usar a máscara no período de pandemia, eu não podia deixar de colocar o respeito pelo outro, através do uso da máscara, o álcool em gel, para a gente cuidar da gente, porque ali, né, a gente viu mais atrás, para a gente não carregar culpa de não ter nos protegido e protegido algum familiar. Então, assim, o cuidado com o outro, o bem para o outro, isso é caridade, isso é amor ao próximo. E não é pouca coisa. É o início dessa modificação nossa. E a oração. Fazer essa conexão com Deus, com Jesus, com os nossos mentores, o nosso anjo da guarda, para a gente se fortalecer, para a gente pedir força para a humanidade, paz. E mais uma vez, esse meu menino falou: mãe, que posição cômoda. Tudo a gente fica pedindo para Deus resolver para a gente. É assim que a gente tem que orar, mãe? Não. Porque se Deus deu a gente o livre-arbítrio, a capacidade de escolha, e muitas coisas que estão acontecendo são responsabilidades do homem, é o homem que tem que resolver, não é não, mamãe? Eu falei, com certeza. A gente pede, sim, a Deus força, a gente pede resiliência, a gente pede pelo outro, sim, mas a gente sabe que a responsabilidade de muitas coisas são nossas. Não, porque essa maneira de ver Deus eu também não concordo, não. E aí eu li para ele um texto, se vocês depois quiserem dar uma olhada, que é Deus para Spinoza e para Einstein. Um Deus bom, justo, amoroso, Pai, que essa culpa, esse pecado, esse inferno é criado por nós. Na nossa condição ainda de espírito de terceira ordem, em que estamos no mundo de provas e expiações. E essas reflexões que ele traz para mim faz com que eu volte a esses textos, com que eu estude. E aí a gente tem a chance de estar conversando. Então vamos orar. Vamos pedir a Deus sabedoria, calma, coragem para modificar, confiança. Isso quem diz para a gente, eu li também no texto de Joana, né? A gente ter a calma diante das situações que todo mundo, gente, todo mundo passa por situações difíceis. Então, que a gente tenha calma, né, nesses momentos, que a gente respire e tenha calma, peça ajuda, dê a chance ao outro de fazer a caridade por nós, de orar junto, que a gente tenha coragem para enfrentar as situações, para enfrentar as nossas dificuldades, as nossas limitações, e que a gente confie, porque a gente não está desamparado, porque Deus é Pai, Pai amoroso, justo, bom, misericordioso, porque Jesus está conduzindo esse planeta, mas que a gente tem a responsabilidade da modificação. Vou modificar o mundo? Não, não vou conseguir. Mas e aqui no meu dia? O que é que eu ando fazendo dentro do meu lar, no meu trabalho, no ônibus, no trânsito? Não vamos conseguir a santidade, mas quando a gente começa a fazer esse pequeno esforço, vai fazendo bem para o outro e para nós. Então vamos orar. É uma linda forma de caridade, é uma linda forma de amor ao próximo. E aí eu trouxe também
essa figura lindíssima, que é o Chico, que é um exemplo muito próximo para a gente. E ele diz, a caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem, coloca em movimento as forças da alma. Ajudar por ajudar, estar com o outro, ver, ficar feliz com a felicidade do outro. E a gente vai movimentando essas forças que estão aqui dentro, que fazem tanto bem para a gente. Quando a gente ajuda o outro, a gente se realiza. E isso faz muito bem. Caridade, segundo o Espiritismo, é o exercício do verdadeiro amor. Puro, incondicional, sem interesse de qualquer recompensa e, ao mesmo tempo, um dever de cada indivíduo para com os demais e todas as circunstâncias. E aí a gente trouxe também essas imagens. Fazer o bem e fotografar. Hoje em dia, por conta do celular, a gente anda fotografando tudo, a gente vê as pessoas fotografando, o outro sendo agredido e não faz nada, o outro afogando e não faz nada, porque tem que registrar o momento. E ainda colocando a pessoa que está recebendo ajuda numa situação de constrangimento. Então, fazer a caridade por fazer, sem querer ostentar aquilo que a gente está fazendo, como se a gente fosse o melhor de todos. No Livro dos Espíritos, capítulo 12, resposta da pergunta 172, eu tirei só um pedacinho da resposta, tá? E fala sobre o homem de bem. Verdadeiramente, o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Interroga a própria consciência sobre os atos que praticou. Perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar. Enfim, se fez aos outros o que desejara que fizessem a ele mesmo, né, que lhe fizessem. E eu trouxe essa figurinha aí do Armandinho, e ele vê o pai, ou o responsável, está ali conversando com ele. Essencial à vida de todos os seres vivos, começa com a letra A. Como você conseguiu errar essa? É óbvio que é água. O que você colocou na prova? E ele olha e fala, o amor. Essencial à vida de todos os seres vivos. O amor cobre a multidão dos pecados. O tempo todo Jesus falou disso, o tempo todo Jesus viveu isso. O amor. Amar por amar. A gente ainda está na situação de amar esperando. É assim. Mas a gente vai fazendo o exercício, daqui a pouco está como o Chico, fazendo por fazer. Então, a gente ainda está na fase de começar, a gente está à espera, é verdade. A gente ainda espera, mas vamos continuar nesse esforço de modificação. E daqui a pouco, daqui a um pocão, daqui a algumas existências, a gente já vai estar fazendo o amor por amor. E a gente trouxe esses dois exemplos maravilhosos, que é a Madalena, que lavou os pés de Jesus e secou com os próprios cabelos, uma modificação maravilhosa. E Paulo, que era Saulo, e que era um doutor da lei, e que matou em nome dessa lei que ele acreditava, porque ele era muito fiel àquilo que ele acreditava, e quando ele se depara com Jesus na entrada de Damasco, ele faz essa modificação. E pesquisando sobre o significado dos nomes das crianças na escola, eu tenho um Paulo na sala de aula. E eu descobri que Paulo é pouco, é pequeno. Então, até nessa modificação de Saulo para Paulo, ele pensou no significado do nome, porque ele saiu de doutor da lei, daquele que sabia de tudo, que era uma autoridade, e foi ser tecelão, e foi viver para aqueles que mais necessitavam, para os mais carentes, para os excluídos, para os que estavam à margem, os marginalizados.
Então ele deixou de ser muito e foi ser pouco. Será que quando essas criaturas fazem esse movimento de modificação, eles são lembrados para sempre? Porque muito amaram. E isso é tão lindo. Então, eu trouxe esses dois exemplos de transformação, assim, muito rápido, né? Que não foi tão rápido, porque a gente sabe das encarnações, mas que vieram para ser exemplos para nós. Francisco de Assis, que também largou uma vida de riqueza, com o pai comerciante, e foi viver junto dos marginalizados. A irmã Dulce. E é linda essa frase dela, que ela diz que sempre que puder, fale de amor e com amor para alguém. Faz bem aos ouvidos de quem ouve e à alma de quem fala. Claro que a gente sabe que a gente não vai conseguir essa modificação desses exemplos que eu trouxe, mas o fato de lembrar e de ouvir essas criaturas falando e lembrar esses exemplos é como se desse aquele empurrãozinho na gente, sabe? Para a gente sair um pouco do lugar. E a gente, quando passar por alguém com sede na rua, ou se a gente se deparar com alguém que está precisando de uma escuta, a gente se lembre dessas criaturas e faça um pouquinho, no sentido de exercitar essa caridade, exercitar esse amor ao nosso próximo. E o que é a salvação? O Espiritismo, vamos ver segundo o Espiritismo, esclarece que a salvação de cada um acontece com a evolução espiritual, que é destino de todos os espíritos criados por Deus. Depende exclusivamente de si mesmo e ocorre a partir da transformação moral. Então, essa salvação, fora da caridade não há salvação, é essa transformação, é essa modificação, que depende de cada um de nós. No convívio, claro, na participação com outras pessoas, e a gente estudando, a gente vê o quanto que isso é importante. Mas a salvação é essa paz de consciência que a gente está em busca, mas que todo mundo, olha que bacana, que a doutrina diz, que é destino de todos os espíritos. Todo mundo vai chegar lá. E a gente hoje já fala sobre isso. Hoje em dia a gente já questiona, a gente já tem condição de estudar, que se a gente vai para a história e percebe que o Espiritismo tem pouquíssimo tempo. Jesus veio para poder alertar a gente sobre essa questão do amor. E a humanidade, por mais que pareça, e que a gente ache que não, a gente está vendo essa modificação. Quando a gente vê, por exemplo, essa questão da guerra na Ucrânia, e ao mesmo tempo a população indo para a rua, pedindo paz, não a guerra. Multidões fazendo movimento a favor da paz. E a gente percebe a modificação. Ninguém está achando bacana. Antigamente todo mundo ia para a guerra, a gente vendo alguns filmes, a gente vê cavalos, armas, matava-se a sangue frio, assim. Era uma maravilha, né, ir para a guerra. E hoje a população vai para a rua e pede paz. Para com a guerra. Então, esse movimento de sentimento a favor do outro já é um sinal da nossa evolução espiritual. Essa transição que o planeta está vivendo, de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, onde ainda vai existir um pouco de mal, mas o bem vai ser maior do que o mal. A gente está começando a fazer essa virada. Qual é a parte que nos cabe? E aí eu trouxe para vocês, até estou com ele aqui, ó, esse livro dessa menina, que é amiga de uma amiga, e que ela relata nesse livro, ela viaja o mundo em missões voluntárias. Ela conta que ela sai desse processo desse mundo corporativo, que ela trabalhava aqui no Rio, numa empresa muito bem remunerada, e ela resolve, numa das suas férias, ir visitar e fazer uma missão voluntária para conhecer um projeto
no qual ela baseou o trabalho de conclusão de curso dela na universidade. E ela se apaixona, e ela se encanta, e ela se realiza fazendo bem pelo outro. Ela se encontrou. É lindo, muito bonito, ela conta, né? E esse livro, com a venda desse livro, ela continua ajudando a essas missões voluntárias. Eu trouxe de exemplo para vocês, porque coincidiu também as perguntas do meu menino, que a gente está vivendo, e a leitura desse livro que caiu nas minhas mãos. Eu fui no lançamento e eu trouxe para dividir com vocês. É muito bonito, se vocês quiserem conhecer. E esse livro, o nome é Ubuntu, ou Ubuntu, depende da região da África, que tem um conceito africano que significa acolhimento, respeito, entreajuda, partilha, comunidade, cuidado, confiança, generosidade. A tradução literal dessa palavra é: eu sou porque tu és. Eu só posso ser pessoa através das outras pessoas. Então, a gente nesse compartilhamento, nesse convívio, nesse fazer o bem, nesse acolhimento, esse amor ao próximo. Quer dizer, lá na África, um outro continente, uma outra cultura, também é um clamor, um Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Esse convívio, esse amor ao próximo, esse sentido da caridade maior, mais ampla, que não é só a doação de coisas materiais, é também, porque por exemplo, com a arrecadação desse dinheiro, ela, através desse movimento, ela ajuda a matar a fome de muitas pessoas. E aí eu trouxe Nelson Mandela, que diz o seguinte: em tempos antigos, um viajante que atravessava o seu país parava numa aldeia, não tinha sequer de pedir por comida e por água. Os aldeões acolhiam-no e alimentavam-no logo que o vissem. Isso é Ubuntu. Isso é caridade. Isso é amor ao próximo. Seja o nome que se dê. Ubuntu, caridade, amor ao próximo, fazer o bem. E nesse convívio, e é nessa divisão, que a gente vai alcançando a salvação, que é a melhoria de nós mesmos. Em todas as partes do mundo, a gente está vivendo esse clamor por essa caridade maior, esse amor ao próximo. E a gente trouxe essa figura porque tem um antropólogo que conta que ele, visitando uma aldeia, ele trouxe um pote de bala, colocou próximo a uma árvore, juntou as crianças e falou: quem chegar primeiro nesse pote de bala vai levar todos os doces, todas as balas que estão ali. E para surpresa dele, isso lá na África, as crianças se deram as mãos e correram em direção ao pote. E ele falou: mas por quê? Se você tinha chance de ganhar a bala só para você, por que você veio? Todo mundo deu a mão para o outro. E aí eles disseram: porque a gente não ia ficar feliz se a gente visse uma outra criança sem a chance de ganhar o doce e a bala. Então, eu sou porque nós somos. Nós vamos dividir as balas, os doces. E ele conta essa história que mexeu, que transformou a vida dele. Eu sou porque nós somos. E mais uma vez o Chico, ele diz: se Allan Kardec tivesse escrito que fora do espiritismo não há salvação, eu teria ido por um outro caminho. Graças a Deus ele escreveu fora da caridade, ou seja, fora do amor não há salvação. E aí eu trouxe essa imagem de Jesus, e a gente vai encerrar com uma música, e que a gente exercite esse amor, devagarzinho, aos poucos, para que a gente possa fazer do nosso espaço, do nosso mundo, um mundo melhor. A voz não está muito boa, mas a gente vai tentar. Vamos imaginar Jesus envolvendo o nosso planeta,
envolvendo esses governantes com seu amor, para que o amor prevaleça. Agradecemos, Senhor, Senhor, esses momentos de paz, que te sentimos aqui, em vibrações fraternais na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor, a nossa alegria e seja o amor, nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus, a nossa bandeira e seja o amor, nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus. E assim, Jesus amado, nós te agradecemos por esse amor que vem de ti e que envolve todos nós. Que nós possamos, Senhor, recebê-lo dentro de cada um, irradiando para os nossos lares, nossos familiares, nossos amigos, essa paz que sentimos nesse momento. E mais uma vez pedimos por esses governantes que ambicionam, que pensam na causa bélica, que eles possam ser tocados, que eles possam entender que só o amor, que a população precisa de amor, precisa do básico, da cultura, da arte, da alimentação. E assim, Senhor, dentro desse sentimento, te agradecemos por mais essa oportunidade de estudo e de estarmos aqui reunidos em teu nome. E que nós possamos estar contigo, porque temos a certeza de que sempre estás conosco. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, eu agradeço a vocês a oportunidade, a companhia, agradeço a oportunidade de estudo, para que a gente possa continuar nesse esforço de modificação. Um grande beijo e que em breve a gente possa estar junto, para a gente poder se abraçar e dividir todas essas coisas boas que a gente aprende no Espiritismo, tá bem? Beijão. Tchau.